Fala pessoal, mais um TF Responde nesse nosso Noite Alvinegra. Vamos falar sobre o nosso Botafogo, vou responder as perguntas que vocês me mandaram para a gente bater um papo aqui no canal deste careca que vos fala. Olha, tem perguntas ali bem bacanas pra gente responder, inclusive em vídeo. Um amigo nosso mandou uma questão em vídeo aqui. Vamos então a mais um TF Responde, e o próximo será na terça-feira dentro do Noite Alvinegra. Então podem mandar as perguntas, a aba de questões continua aberta aqui na comunidade, e já eu tô de volta. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo em seus grupos. E esse TF Responde está em nome de Ágil. Se você quiser antecipar agora o seu fundo de garantia, é muito rápido e muito ágil. Você vai entrar em contato com a central de atendimentos, com o telefone que eu vou deixar aqui embaixo, dentro do nosso primeiro comentário. Procure a Ágil e tire todas as suas dúvidas. Fica a dica. Primeira pergunta. Igor, né? Deve ser Igor aqui o nome, ele não colocou o nome. Saudações alvinegras. Sei que nosso papel nessa reta final deve ser de apoio condicional ao trabalho, mas você não acha que a atitude do Lage de entregar o cargo na primeira dificuldade não mostra uma fraqueza de personalidade inadequada e de um comandante do nosso Botafogo, e que pode levar à perda de autoridade junto à equipe? E se duas derrotas supernaturais consecutivas acontecerem, o que ele fará? Irá chorar na coletiva? Ele tentou blindar o elenco, né? Ele tentou chamar para si a responsabilidade. Internamente todos adoram o Bruno Lage, jogadores, departamento médico, fisiológico, diretoria, staff, todo mundo gosta do Bruno Lage como pessoa. Eles acham o Bruno Lage um cara de caráter. Gostam mais dele, do trato diário do Bruno Lage, do que era o trato diário com o ex-técnico, o Luiz Castro, por exemplo. Caçapa não dá pra gente falar, porque foi um período muito curto de relação, mas os caras gostavam muito do Caçapa também. Mas tô colocando assim períodos mais longos, né? O Lage é mais bem visto internamente do que era o Luiz Castro, isso é informação, não é opinião. Até mesmo conversando com diversas pessoas dentro do Botafogo. Aí trabalho, outras coisas, fica a critério de cada um analisar, mas estou falando em relação a relacionamento. E o que ele tentou fazer foi blindar o elenco, mas de uma maneira errada, né? Você não deveria ter tido aquele rompante, e ele foi equivocado, e tanto é que ele reconhece que está errado, que ele errou em relação àquilo, e que ele tomou uma atitude intempestiva que não era para ele ter minimamente usado o que os técnicos brasileiros e até mesmo o seu compatriota Abel Ferreira utilizam, né? Que era reclamar da arbitragem, de ter usado subterfúgios, né, em relação ao jogo contra o Flamengo. Ele tinha várias narrativas ali. Era só responder aquilo que foi uma opção, que ele queria um jogador com uma altura um pouco mais elevada pelo lado direito e ter profundidade pelo lado do campo, que era para o Segovinha segurar um pouco o Ayrton Lucas, para não deixar o Ayrton Lucas vir muito. Ele poderia ter explicado, mas ele preferiu ir para o lado de um rompante. E errou feio, e espero que ele tenha aprendido com esse erro, que ele será nosso técnico até o final do Campeonato Brasileiro. O John Textor não demitiu o Luiz Castro em situações piores, não vai demitir o Bruno Lage numa reta final de uma competição. Ele aprendeu, tenho certeza disso, que aqui no Brasil a situação é bem diferente, a imprensa é bem diferente e as ações são bem diferentes. Então acho que ele não vai cometer nenhum tipo de rompante. Tomara a Deus que essas tenham sido as únicas 2 derrotas consecutivas do nosso técnico. Agora uma pergunta em vídeo. Bom dia, TF. E o seu Pereira, aqui do Espírito Santo, botafoguense do Espírito Santo. Aproveitar esse tempo aí que tá de folga, né? Foi uma pergunta boba. Para aqueles que não são supersticiosos. Todas as coincidências de 95, do título de 95 e 2023, você acha que isso ajuda? Cara, nós botafoguenses somos supersticiosos, né? Um abraço pra galera capixaba que acompanha aqui o canal do TF. Nós somos muito supersticiosos, eu sou muito supersticioso, e então eu acho que tudo é válido, né? Até fiz no último final de semana, olhando as datas semelhantes, né? 33, 89, 95 e 2023 são anos semelhantes, né? Que os dias são parecidos. O dia 9 de setembro de 33 caiu no sábado, assim como caiu no sábado em 89, caiu no sábado em 95 e nesse ano é no sábado. Então, assim, qualquer tipo de coincidência pra mim, coisas positivas, eu apoio totalmente, né? Se fosse um ano com coisas negativas, a gente ficaria ali preocupados, mas pelo contrário, a gente tem visto um Botafogo com muitas semelhanças positivas a respeito destas datas, né? Então, que as coincidências continuem até o final do Campeonato Brasileiro. Tamo juntos, irmão. Aí, mandou a pergunta em vídeo através do TF Responde, @canaldotf.com. Então, se você quiser mandar para o próximo programa uma pergunta em vídeo, fica a dica em tfresponde@canaldotf.com.
O Walter Vasconcelos. Steph, para 2024 existe algum projeto para o Sub-23? O fato de não terem jogos não atrapalha o desenvolvimento desses jogadores? Cara, atrapalha demais, né? Porque, por exemplo, você teve que liberar alguns jogadores para que eles atuassem em outras equipes porque você não tinha um calendário. Vou dar um exemplo do Caio Vitor, que tá aqui no Voltaço. Ele voltou para jogar aqui a terceira divisão do futebol brasileiro. Ele veio porque não tinha calendário. Entre outros, Henrique Vermoude jogou um tempo pelo Santo André por causa disso. O Vitinho, que há algum tempo também jogou pelo Santo André, outros jogadores. Então isso para mim é complexo demais, né? Você não ter um calendário. E pelo que a gente tem visto, a CBF não vai fazer nada. Até um torneio de uma liga que seria feito, parece que não andou para frente. E a gente tá ali com o calendário totalmente morto para a categoria. E o campeonato estadual não tem como você atuar, né? Então, mas o Botafogo mantém essa categoria sub-23, até mesmo para você segurar alguns atletas que estão ali, né, que já estouraram a idade da equipe sub-20 e não tem espaço na equipe principal. Eles continuam treinando na equipe sub-23, fazendo alguns amistosos e só. Aqui, para mim, a solução seria muito simples. Era o Botafogo Sub-23 jogar o Campeonato Carioca da Série A2 ou a Copa Rio. Eu acho que a FERJ poderia até mesmo colocar essa competição com um pouquinho mais de glamour, essas duas competições no caso, deixando que os times Sub-23, né, de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco disputassem, caso essas equipes quisessem, né, para você ter até mesmo maior penetração de mídia, etc. Então, eu vejo muito isso, né, eu acho que poderíamos ter os jogos sendo transmitidos, acho que poderíamos ter o Sub-23 passando, jogando os torneios aqui dentro do Rio de Janeiro, que seria muito melhor do que os caras ficarem ali fazendo amistosos em cima de amistosos. Pelo menos essa é a minha visão, não sei de vocês. Valeu, Walter, tamo junto. O Anselmo de Guapimirim. Boa noite, TF. Tem uma entrevista recente ao UOL do Donizete Pantera, chateado que foi ao Botafogo e não permitir a sua entrada. Provavelmente um mal entendido. O Botafogo deveria gerir melhor o relacionamento com ídolos históricos no clube, até pensando em um time master. Cara, ele já tinha falado isso lá no Resenha. Tem até um corte lá no Resenha sobre isso. Eu até coloquei esse corte novamente, pedi pro meu editor colocar esse corte lá. Assistam lá no Resenha, vou deixar até aqui no card para vocês poderem ver o papo com o Donizete. E ele é muito magoado com o Botafogo, como isso aconteceu há muito tempo também com o William Bacana, que ficou durante anos sem falar de Botafogo, com uma tristeza muito grande para comentar sobre Botafogo. Então a gente tratou muito mal, né, as diretorias passadas. Agora com o Instituto Glorioso você tem ali um relacionamento sendo construído. A SAF tem ajudado bastante. Eu também tenho um time master do Botafogo que joga, mas não é com a chancela do clube. É um time master que você tem ali alguns abnegados que ajudam o nosso clube e colocam esse time para jogar, mas eu acho que deveríamos ter um time master, né? Um time Legends do Botafogo com a chancela do clube. Você investe ali pouca coisa, sei lá, 20 mil reais por mês e você consegue levar esse time para rodar, ter a possibilidade, não sei quantos milhares de reais, poucos milhares de reais, e você consegue deixar os ídolos mais próximos. Pô, de repente, hoje, o estádio Newton Santos, você tem a facilidade de ter um gramado sintético. Então você pode ter uma preliminar, vamos colocar assim, um jogo 9 horas à noite. Você pode fazer às 6 às 8, um jogo de Legends. Faria com que a torcida chegasse cedo, não prejudicaria o gramado, não atrapalharia o gramado. Não sei se a CBF permite isso, mas estou colocando como algo hipotético. O gramado do estádio Newton Santos não teria problemas e você conseguiria aproximar. Eu acho que ídolos, você não tem que cobrar ingressos. O cara jogou no Botafogo, é só ele entrar em contato numa linha alternativa lá, numa linha dentro do clube, falando, olha, eu quero o ingresso para ir no jogo, meu e pro meu filho, meu para minha esposa, ter direito os ídolos terem sempre 2 ingressos para todos os jogos, né, do Botafogo, ali do setor oeste inferior, os caras poderem ir. Se jogou no Botafogo, tem esse direito. Na Europa, os ídolos são bem tratados. E aqui no Botafogo, durante muito tempo, os ídolos não foram bem tratados. Já dei essa ideia que, repito, no jogo da entrega das faixas, da medalha, levar os ídolos de 95, 93, 89, os ídolos do Botafogo, para eles entregarem ali para os atletas, né, para você ter uma festa do passado e do presente do Botafogo. O Botafogo tem muito da sua história relacionada ao passado do nosso clube, né? O nosso clube foi responsável por 3 títulos brasileiros da seleção brasileira e a gente tem que reverenciar nossa história, não a história só lá de Garrincha, Newton Santos, Didi, e claro, você também tentar achar dentro desses atletas alguns para eles trabalharem no clube, você aprimorar alguns atletas, alguns que você enxergue potencial para eles continuarem desempenhando uma função dentro do nosso Botafogo. Cara, esse assunto eu ficaria falando aqui durante muito tempo, que é uma das coisas que mais me incomoda hoje em relação ao clube, você ter poucos profissionais que
vestiram a nossa camisa trabalhando dentro do Botafogo. O Leonardo, TF, Botafogo pode ainda neste ano, se quiser aumentar a capacidade do estádio para 60 mil pessoas e fazer aquela festa bonita maior rumo ao título? O Leonardo de Magé faz as perguntas. Cara, esse ano acho improvável que isso aconteça. Você teria que fazer aquela arquibancada que foi colocada nos Jogos Olímpicos, né? Aumentando ali a parte de trás. Para isso acontecer, eu já falei, tem que ser um habituê nos Jogos do Botafogo os ingressos ficarem esgotados, né? Todas as partidas você tendo ali muita procura para pouca demanda. Então, se você esgota em 2, 3 dias os ingressos, ali você vai fazer uma pulguinha atrás da orelha do John Textor, do Tairo Arruda, de quem comanda ali o Botafogo, de que, olha, hoje o estádio Newton Santos comporta 60 mil pessoas em todos os jogos. E porque você colocando aquelas arquibancadas é simplesmente colocar. Você vai ter um custo muito alto de manutenção, para colocação e etc. Então não é simplesmente você colocar aquela estrutura ali provisória atrás dos gols. Você tem que colocar e gastar para manutenção e para outras coisas, entendeu, Leonardo? Então é algo que gera custos. E se você tem realmente uma grande procura, aí sim vale a pena. Caso contrário, não vale a pena. O torcedor tem que ir realmente em todos os jogos lotando, mostrando que, 35, 40 mil pessoas para nós tá pouco. Então vamos aumentar aqui. De repente você aumenta primeiro do lado norte, que é onde a nossa torcida fica ali. Aumenta ali, coloca aqui a bancada, depois do setor sul. Você vai fazendo isso. Não sei. Tô colocando isso como lado hipotético. Mas primeiro você tem que ter procura pra cacete por causa dessa demanda. Tamo juntos, irmão. Então é isso, meus amigos. É isso, minhas amigas. Mais um TF Responde chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Volto dentro do Giro de Notícias. Amanhã, de novo, vou tirar uma folga. Tô folgado, né? Vou tirar uma folguinha amanhã no horário do almoço. Volto à noite ali, por volta das 18, com o nosso Noite Alvinegra. Então amanhã nós teremos Giro de Notícias às 5 da manhã e o nosso Noite Alvinegra às 18 horas. E, claro, outros conteúdos. Assistam aqui mais 2. Vocês não estão assistindo os vídeos, ué? Vocês estão me largando no feriado, tô tirando folga, estão enjoados de mim. Assistam os outros vídeos aí. Tá assistindo? Tá, vou ficar de folga. Valeu. Beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles.